Aproveita esse momento. Aproveita bastante. Daqui a pouco você vai estar indo embora para a tua casa. Daqui a pouco acabou, nós estaremos dando a paz do Senhor. Então aproveita esse momento. Aproveita. Juízes 13, versículo de número 1. Diz assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. Pode se assentar. A palavra do Senhor diz que o povo de Israel estava em desobediência com os mandamentos de Deus, e Deus entregou esse povo 40 anos nas mãos dos filisteus. Aí o povo clama e Deus levanta o libertador. Primeiro eu quero falar para você uma coisa: todos nós, passamos por dificuldades, por perseguições, por aflições, por lutas. O cristão também pode ficar enfermo, pode também ser mandado embora do serviço, a porta pode se abrir, muita coisa pode acontecer. Ele pode sofrer aflições dentro do casamento, ou não. Cada um pode ter uma luta em uma certa área da sua vida. Todo mundo tem luta. Agora, o problema é quando você está vivendo um bônus. O problema é quando você está vivendo algo que você não precisava viver, que é algo que vem por causa da sua conduta de vida, das suas decisões, por causa do descompromisso com Deus, de uma forma mais direta, assim falando. Então, Deus, Ele entrega-nos a situações difíceis, para ver se a gente, tomando um chacoalhão, a gente acorda e se volta para os caminhos do Senhor. Então eu sei que se o homem e a mulher de Deus, o jovem, ele está no caminho de Deus, ele está andando em conformidade com a palavra de Deus, não há o que temer. É tudo uma questão de tempo. É você ver que Deus está te colocando um exército dele, está te preparando para as coisas que Ele decidiu fazer em você, como um instrumento, como um soldado que vai sendo levantado, um escolhido de Deus. Mas o problema é quando nós sabemos que estamos fora da direção. Aí então Deus entrega o povo 40 anos nas mãos do inimigo. Aquele inimigo que deveria ser derrotado pelo povo de Israel, esse inimigo agora passa a oprimir o povo de Israel. Ora, queridos, na hora da aflição o povo clama. A palavra do Senhor diz que então um anjo do Senhor apareceu à mulher de Manoá, um casal ali que era da tribo de Dan, e disse à mulher dele, que era estéril, que ela daria luz a um homem que seria o libertador do povo, que seria Sansão. Essa mulher nunca tinha concebido. Aí eu chego num outro ponto, que muitas vezes a pessoa ela não gera, a pessoa não consegue prosseguir, mas ela está no caminho de Deus. A pessoa não consegue expandir, ela não consegue dar os próximos passos, mas ela está no caminho de Deus. Às vezes pensam, mas por que eu não consigo vencer? Por que eu não consegui vencer até agora? Eu queria tanto vencer, eu queria tanto alcançar, eu queria tanto. Olha, a gente olha ao nosso redor, a gente vê, aconteceu na vida daquela família, aconteceu naquele irmão, aconteceu com aquela irmã, e aí eu estou lutando, sabe, eu estou orando, eu estou buscando, eu sou uma pessoa temente a Deus, mas por que tanta luta? Alguém olha para você e fala, você é estéril, você não gera. Provavelmente falavam-se isso também para Sara, que era Sarai, olha, você não gera. Provavelmente falavam isso também para Ana, olha, a Ana é estéril, você não gera. Sabe por quê? Porque Deus não te abençoou, porque uma mulher quando não gerava, era uma das piores coisas que podia acontecer na vida de uma mulher. Então, provavelmente era o assunto entre o povo, era o assunto entre a família, porque não gera, porque tem alguma coisa que está errada, porque com certeza
Provavelmente falaram isso também para Isabel, que ali a mulher de Zacarias. Todas essas mulheres não geravam. E eu digo a você, o que nasceu dessas mulheres? Sara foi mãe de Isaque, e de Isaque veio toda a geração do povo de Israel. O que nasceu de Ana? Mãe de um dos maiores profetas do Antigo Testamento. O que nasceu de Isabel? João Batista. Jesus disse que dos nascidos de mulher, ninguém era maior do que João. Então vai chegar o tempo daquele que é fiel, daquela que é fiel. O importante é você não sair do caminho de Deus. Continua, não para, porque o seu tempo vai chegar. Quando Deus é a ordem, as coisas vão acontecer na tua vida. O que não podemos viver é o bônus. Mas tem algo interessante aqui, porque o anjo falou assim: olha, você não vai poder comer nada do que vem da videira, porque o menino vai ser nazireu de Deus. Então você vai ter que se abster de bebida forte, versículo 4. Versículo 14 também fala: não pode comer nada imundo. Ora, o milagre pertence a Deus, sim ou não? O milagre pertence a Deus, mas nós temos que fazer coisas, tá? Quantas pessoas hoje, vamos falar uma coisa, dentro da igreja evangélica, eu estou falando daqui, existem mulheres, essa pregação vai para a internet, que estão dentro da igreja, grávidas, e estão bebendo cerveja. Estão tomando vinho, estão tomando amarula, estão fumando, dá uma tragadinha no cigarro de vez em quando, porque não conseguiu largar do vício ainda, e estão grávidas, fazendo coisas que vão prejudicar o seu filho. Ora, o anjo falou: você vai ter que se abster, o milagre pertence a Deus, mas nós temos que fazer coisas. Quantas pessoas querem o serviço, mas não mandam currículo? Quantas pessoas querem tocar, mas não vão aprender o instrumento, por exemplo? Querem pregar, mas não vão ler a Bíblia. Querem que Deus faça um milagre no casamento, mas é um péssimo exemplo de marido, é um péssimo exemplo de mulher. Ora, nós temos que fazer coisas. O milagre pertence a Deus, mas nós também fazemos a nossa obrigação para que as coisas venham acontecer. Agora, eu vejo, por exemplo, que quando o anjo disse isso, aí acontece algo interessante, que Manoá, no versículo 22, diz assim: certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Repare como as pessoas não prestam atenção nas coisas que Deus fala. Tem pessoas que são muito dispersas, a pessoa não presta atenção. A mulher dele ensinou, e tem gente que fala que tem mulher que não pode pregar, né? O que está escrito aqui? Versículo 23: porém, sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria o nosso holocausto e a nossa oferta, e nem nos mostraria tudo isso, e nem nos deixaria ouvir tais coisas. Oh, querido, claro. Agora, tem gente que não presta atenção. Deus está falando, a pessoa não presta atenção. Quando Jesus falou para Pedro: Pedro, quando você era novo, você se cingia, você ia para onde você queria. Quando fores velho, estenderá a mão, ou te cingirá, te levará para um lugar onde tu não queiras ir. Ora, ele entendeu que ele ia morrer quando fores velho. Ele estava preso em Atos 12, com a sentença de morte. Tiago tinha sido decapitado, e ele dormia na prisão. Por quê? Porque ele se lembrou da promessa de Deus, que ele ia morrer na sua velhice. Presta atenção, Deus está falando. Quando Simeão falou para Maria, falou: ó, também um espada transpassará a sua alma, mulher. Falou alguma coisa para José? Porque José não estaria aos pés da cruz, ele morreria antes. Se você prestar atenção, você vai entender melhor as coisas de Deus, mas às vezes a pessoa não entende. Tem pessoas que são muito distraídas. Deus está falando. O que foi que Deus trouxe da palavra? Qual foi a revelação da pregação? Não sabe. Você viu a essência dessa mensagem?
mensagem? O pastor pregou. Você viu? Ah, é? O que foi mesmo que ele falou? A pessoa não presta atenção. Fica dormindo. Deus está falando contigo e você está dormindo. Então eu vejo que esse é o exemplo de que por que o anjo apareceu primeiro à mulher, não apareceu o marido. Eu acredito que Deus falou: aparece para a mulher, aparece para essa mulher, porque ela é uma mulher atenciosa, ela vai prestar atenção, porque o marido é muito distraído. Então a mensagem foi para a mulher. Porque há pessoas que você fala: não faz isso, daqui a pouco a pessoa está fazendo, falou: mas não falei que não é. Ah, é verdade. Viu? E aquele negócio, ah, é verdade. Presta atenção, Deus está falando. Às vezes Deus está falando na palavra, a pessoa está viajando lá dentro do serviço. Aí Deus está falando na pregação, a pessoa está lá dentro da empresa, está no problema que tem com a família, está no problema que tem lá com o médico, com aquela assinatura de não sei da onde. Ah, porque tem problema com o noivo, com a noiva, com o esposo, eu não sei. A cabeça da pessoa está dentro, um pé aqui, um pé lá fora. Está viajando na maionese, no ketchup, tudo quanto é tipo de coisa, mas não está prestando atenção na palavra. Deus já está falando, presta atenção, porque você vai entender o que Deus tem com a tua vida. Aleluia. Aí, o que é que eu vejo? Bom, o menino nasceu. Quando o menino nasce, Deus abençoa o menino, ele cresce, mas nada de brigar com os filisteus. A palavra do Senhor diz que Sansão foi levantado como libertador, para libertar o povo de Israel da opressão dos filisteus. Versículo 5 no final: ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Só 100 anos depois Davi terminou isso. Ele começou, mas ele não fazia nada, estava lá parado. Presta atenção. Eu conheci um pastor, ele deu um testemunho. Ele disse que estava na rede, e ele balançava na rede, e ele falava assim: eu quero trabalhar para o meu Senhor. Presta atenção. Eu quero ser obreiro de valor. E balançava na rede: trabalhar para o meu Senhor, ser obreiro de valor. Eu quero trabalhar. E balançando na rede. A rede estourou. O homem tinha mais de 100 quilos, foi para o chão, caiu lá, e ele falou que praticamente ouviu a voz falando: vai ter com a formiga, preguiçoso. Estava falando sobre isso. Deus quer ver você colocar a mão no arado. Você não entendeu ainda? Tem que regaçar as mangas e trabalhar para Jesus. Está parado por quê? Por que não está trabalhando? Sansão estava parado. Aí Deus cria situações. Ele desce a Tima, terra dos filisteus. Ele vê uma mulher filisteia, se interessa por ela. Vou resumir tudo isso. Capítulo 13, 14, 15, 16. Rapidinho, tá? Ele desce a Tima, interessou pela mulher, vai até seu pai. Pai, eu vi uma mulher dentro do povo dos filisteus, é dela que eu me agrado. Pai, não, mas não tem mulher dentro do teu povo. Por quê? Porque era um mandamento de Deus, mas isso provinha do Senhor, porque Deus queria criar ali um conflito entre Sansão e os filisteus. Foi por isso, então Deus fez isso. Mas eu pergunto a você, leia tudo, você vai ver que Sansão nem consumou aquele casamento, nem consumou. Por quê? Porque Deus queria criar ocasiões para que houvesse conflito. Deus, Ele cria situações para que você comece a trabalhar para Ele. Deus coloca pessoas dentro de hospitais e coloca uma pessoa do lado da tua cama para você falar do amor de Deus para ela, e muitas vezes você não tem coragem de falar. Deus coloca pessoas do lado ali no ponto de ônibus, no teu trabalho, dentro da tua família, dentro dos teus amigos. Ele cria situações. O povo estava lá em Jerusalém. O povo não queria sair de Jerusalém. Recebeu o poder, era ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de receber o poder. Aí queria ficar lá ainda. O que fez o povo? A perseguição. A perseguição fez eles expandir, e eles começaram a pregar, começaram a anunciar a palavra.
por causa da perseguição, situações que Deus cria para fazer com que você abra a sua boca e você ganhe almas para Jesus. Aleluia! Queridos, a palavra do Senhor diz que a caminho, quando estava a caminho, diz que então apareceu um filhote de leão. E Sansão rasgou aquele leão como se fosse um cabrito. Sabe por quê? Porque ele estava na direção de Deus, mesmo que sem saber. No meio do caminho, quando você está fazendo alguma coisa para Deus, você sempre vai encontrar algum problema. E se você não estiver fazendo, você também encontra. Mas quando você está fazendo, eu garanto a você que o teu problema não é maior do que o seu Deus. Tá? No meio do caminho apareceu o leão, mas o leão foi rasgado pelo poder do Espírito de Deus que tomou Sansão naquela hora. No meio do caminho, quando Moisés ia libertar o povo, a Bíblia diz que Moisés estava com a brecha, porque o seu filho não estava circuncidado. Diz: encontrou o Senhor e o quis matar. Então Zípora, a mulher de Moisés, pegou uma pedra aguda e circuncidou o seu filho, e disse: tu és para mim um esposo sanguinário por causa da circuncisão. Então ele pôde prosseguir. Se você vai fazer a obra de Deus, se você vai representar Deus, você precisa estar alinhado dentro dos parâmetros, dentro da vontade de Deus, porque nós encontramos dificuldades, mas se você estiver na vontade de Deus, nenhuma das suas dificuldades poderá parar você. Paulo, quando estava indo perseguir a igreja, lá no capítulo de número 9, ele teve um encontro com Jesus no meio do caminho, que o fez ser transformado num apóstolo de Cristo. No meio do caminho, quando ele estava evangelizando, ali aparece uma jovem possessa de um espírito de adivinhação, e Paulo expulsa o espírito daquela mulher, daquela jovem. No meio do caminho se encontra dificuldades, se encontra tempestades, mas nenhuma dessas dificuldades vai poder parar você, se você estiver de acordo com a vontade de Deus, dentro do caminho de Deus. Agora o problema é quando a pessoa encontra a dificuldade no meio do caminho, ela desconcertadamente, Balaão no meio do caminho, a jumenta não queria ir, ele espancava a jumenta. O anjo tinha aparecido invisivelmente, e ele espancava a jumenta. Quando o anjo apareceu, falou: olha, se você não tivesse parado, se a jumenta não parasse, eu teria matado você e deixado ela com vida. Às vezes a situação que a pessoa quer insistir, está no erro, quer insistir, está no erro, quer insistir. Ora, no meio do caminho, se você estiver dentro da vontade de Deus, pode prosseguir, porque a vitória é certa na tua vida, em nome de Jesus. Aí, a palavra do Senhor diz que quando ele chegou lá, aconteceu algo tremendo, com o pedido de casamento, com a preparação do casamento, tudo isso. Diz que então ele decidiu dar um enigma para os seus padrinhos, e ele disse: olha, do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. O que significa isso? Quem pode me falar? Do comedor saiu comida, do forte saiu doçura. Do que ele está falando? Do leão, do milagre do leão que ele matou. Ninguém conseguiu adivinhar. Presta atenção. No último, ali no tempo que estava acabando, na verdade, que aqui foi 7 dias, foi 14 dias, um pouquinho mais de 15 dias no total. Se você ler todo o texto, você vai ver que eles não sabiam, se entraram em desespero. E o que eles fizeram? Foram procurar a mulher, a noiva, ameaçando matar ela, queimada, e a família dela. Então ela começou a arrancar aquilo de Sansão. Repare, o diabo é estrategista, e ele usa as coisas antigas. Ele fez com que aquela mulher arrancasse o enigma de Sansão. E no último dia, ela alisando, falou: você não me ama, se você me amasse você ia falar palavras doces. Conseguiu tirar aquilo dele, importunando ele. O versículo 17: chorou diante dele 7 dias, em que celebravam as bodas. Sucedeu,
pois que o sétimo dia ele declarou tudo. Então ele contou e ela contou aos seus padrinhos. O diabo usa as coisas antigas. Preste bem atenção no que eu vou falar para você. As coisas antigas muitas vezes são muito boas, e o diabo usa sempre a mesma estratégia. Sempre. Ele não podia dobrar Adão. Ele esperou um momento em que Eva estivesse sozinha e falou: se eu dobrar Eva faz ele pecar. Então aqueles homens não conseguiam arrancar aquilo de Sansão, mas pensou: se eu chegar na noiva, porque o coração dele está nela, ela vai fazer ele contar o segredo. Ele conta para mim. Acabe foi um péssimo rei, porque Jezabel, sua mulher, o fazia reinar, perseguindo os profetas de Deus e matando eles à espada. Salomão, que viu Deus 2 vezes, se prostrou a Astarote. Olha, todos os deuses ali de Moabe, por causa das suas mulheres que perverteram o seu coração. As mulheres falaram: ô pastor, o que é comigo aí agora? É que a mulher tem um poder de convencimento muito grande. E quando o teu coração está na mulher, ela tem esse poder de convencer. E se você usar isso aí para o bem, mulher, se você usar isso aí para o bem, Provérbios 14 diz que toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos. Eu estou querendo chegar num ponto de que o diabo usa coisas antigas. Não é? Mas a mulher usa coisas antigas. Sim ou não? Como foi que João Batista perdeu a cabeça? Foi através de quem? De uma mulher que dançou. Sim ou não? Então coisas antigas funcionam. Agora os pastores da atualidade, eles querem ser modernos. O diabo usa coisas antigas que fizeram com que homens que matavam leões, homens que derrubavam um exército inteiro, que pegavam queixada de jumenta e derrubavam 1000 homens, ora, derrubou com uma mulher falando palavras doces. Estratégias antigas que funcionam muito bem. Agora, os pastores da atualidade têm que ser tudo moderno. Tem que fazer o upgrade da Bíblia. Não tem mais como segurar um jovem na igreja. Pastor, os tempos são outros. Agora tem que trazer o mundo para dentro da igreja. Tem que fazer com que o mundo venha para dentro da igreja e dar uma gospiada na coisa, dar uma mudada no negócio, de dar uma santificada mais ou menos na coisa. Isso vai prender o povo, pastor. Tem que ter atração, tem que ser algo divertido, senão não segura. Tudo bem, enche, a igreja enche, mas é ineficaz. O diabo usa coisas antigas que são eficazes, que fez com que homens de Deus caíram. Quantos não foram derrubados? Quantos? Como foi que Davi pecou? Como foi que Davi cometeu adultério? Como foi que ele cometeu ali aquele homicídio? Foi através do quê? Diga. Ele usa e pronto, acabou. Ele usa homens também, ele usa jovens, mas ele sabe que as coisas antigas funcionam. Então nós podemos e devemos crer no mesmo poder que atuou sobre os jovens do passado, que atuou sobre os jovens bíblicos, o poder do Espírito, que é aquele que vai levantar jovens profetas, homens e mulheres de Deus, jovens que vão pregar, que vão ser luz desta nação, homens e mulheres de Deus transformados, casamentos transformados, por meio da pregação, por meio da palavra de Deus. A atração do tempo da atualidade é o que? Olha, vem para a nossa igreja. Você pode participar da liga de basquete da igreja, teu filho pode jogar com a gente. Todo ano a igreja vai para Disney. Vem que a gente vai junto. Olha, a gente tem um negócio para fazer. Toda sexta-feira a gente reúne todos os irmãos, vamos para o cinema. A gente come pipoca, a gente toma refrigerante, a gente se diverte, é tão divertido. Vamos lá, jantar dançante. Olha, é só 5 minutinhos de palavra só 5 minutinhos, 10 minutinhos estourando, uma palavra bem breve, tá? Aí a gente vai para a comida, a gente vai dançar. O atrativo não é o Espírito Santo, o atrativo não é a palavra de Deus, não é a cruz, não é a salvação, não é isso não, é a diversão. Coisas atuais, mas ineficazes, que não causa efeito algum no homem, que não transforma ninguém, só traz aparência de piedade, mas nega a sua eficácia. Amém, igreja? Está entendendo? Palavra cumprida.
palavra do Senhor diz que então Sansão ficou irado, desceu até os Asquelonitas, desce aqui pra lá, até os Asquelonitas, e matou 30 deles, e pagou o seu trato. Começou a brigar. Aí a Bíblia diz que ele foi para casa do pai. Aí o pai da noiva deu a mulher filisteia para um dos seus padrinhos. O casamento não foi consumado. Aí ele decide voltar. Quando ele volta, o pai fala: mandei para outro, você foi embora. Aí ele ficou irado. Ele pegou 300 raposas e queimou toda a plantação de trigo, de olivais. Os filisteus, eles ficaram irados. Aí falou: quem fez isso? Foi o genro foi o Sansão. Aí queimaram a mulher, queimaram a família, a casa do pai dela. Ou seja, ela não quis entregar a Sansão para não morrer queimado, morreu queimado do mesmo jeito, tá? Aí então aconteceu isso. Sansão foi e feriu eles com grande carnificina. Versículo de número 7. Abre aí em Juízes 15, versículo 7. Olha só. Então lhes disse Sansão: assim haveis de fazer, pois havemos me vingado eu de vós, então cessarei. E feriu-os com grande ferimento, perna juntamente com coxa, e desceu e habitou no cume da rocha. Começou a briga, do jeito que Deus queria. Aí Deus falou: agora sim. Você repara que Deus cria situações para fazer trabalhar para Ele, que você não entende. Você não consegue compreender o que está acontecendo, mas daqui a pouco você vai ver, você já vai estar dentro da obra. Daqui a pouco você está pregando, daqui a pouco você está dando opinião, daqui a pouco você já está evangelizando, já está participando disso, daquilo, ajudando a limpar a igreja, está ganhando almas para o reino de Deus, está pregando, daqui a pouco você já está se envolvendo. Deus, Ele vai criar situações em que quando você vê, você vai estar trabalhando para Deus. Você fala: olha, estou fazendo a obra, olha, eu estou fazendo, agora que eu percebi que eu estou trabalhando. Ele vai criar situações assim. Aleluia. A Bíblia diz que então os filisteus ficaram irados e queriam Sansão de tudo quanto é jeito. Os homens de Judá, 3.000 homens, amarraram Sansão, entregaram Sansão aos filisteus. A palavra do Senhor diz que quando os filisteus eles vão pegar Sansão, Sansão estourou aquelas cordas, e no versículo 15 ele achou uma queixada fresca, capítulo 15, versículo 15, de jumento, e ele matou 1.000 homens com aquela queixada de jumento. Quantas pessoas falam: não dá para fazer porque o violão é ruim, não dá para tocar, não dá para mim fazer porque eu não tenho livros, como que eu vou ter revelação? Quando você quiser fazer, você vai dobrar teu joelho e Deus vai revelar para você o que Ele quer que você faça, o que é que você prega. Aleluia. Quando você dobrar teu joelho, os homens de Deus eles não tinham. Paulo cita livros, pega a capa, pega os meus livros, mas você vê os homens recebendo diretamente de Deus a revelação. Olha, não diga aquilo, não, eu não tenho isso, não, eu não tenho aquilo. Faça e deixa que o milagre pertence a Deus. Eu não tenho sabedoria, peça a Deus que Ele derrama. Ele derrama sobre a tua, mas eu não entendo, peça que Ele derrama. Com uma queixada de jumento, ou seja, uma queixada fresca de jumento, matou 1.000 homens. Eu vi lá na África, filho, um monte de tamborzinho. Na igreja, olhou uma igreja, cadê a igreja? Um terreno no chão, eles louvando a Deus, viu? Esposa, viu? Violão desse aqui como chama aquele negócio duro? É de lata de tinta. Não, eu vi um negócio também, parecia uma abóbora. Que é isso? Quem vocês que são mais aí com essas coisas? Parecia uma abóbora, uma coisa dura assim. Cabaça? Isso aí mesmo, acho que é isso mesmo. Uma corda, louvando a Deus, louvando a Deus, todo mundo adorando, todo mundo cultuando, e aqui o povo, violão é ruim. Aqui não, o violão é bom. Mas teve gente que falou isso. Não dá não, esse instrumento não presta. Porque não, essa caixa não vai para frente. Não é a caixa, não é o instrumento.
O problema é a pessoa. A pessoa. Porque se você quiser fazer, Deus vai operar um milagre. Você vai pegar uma queixada de jumento fresca e você vai fazer uma grande obra para Deus, porque Deus vê o teu coração. Aí eu olho e eu vejo que depois que ele mata 1000 homens, começou a fazer, ele fica morrendo de sede. Versículo 18, estou terminando. Como tivesse grande sede, clamou ao Senhor e disse: pela mão do teu servo, tu destes essa grande salvação. Morrerei eu, pois, agora de sede, e cairei na mão dos incircuncisos? Então o Senhor fendeu a caverna que estava em Leí, e saiu água, e bebeu, e o seu espírito tornou e reviveu, pelo que chamou o seu nome, a fonte do que clama, a qual está em Leí até o dia de hoje. O que Deus está falando aqui? Ele está falando assim: olha, sabe por que muitas vezes a pessoa ora e não recebe? Sabe por que ora? Que oração, parece que essa oração está meio oca, parece que essa oração está passando o teto, não sei, porque a pessoa está orando, mas a cabeça dela está longe. Ela começa a orar de novo, a cabeça começa a pensar. Aí eu vou dominar minha cabeça. Aí ela começa a orar de novo, daqui a pouco ela começa a pensar naquele negócio que ela está fazendo, naquele problema que tem que resolver. Aí ela, não, Senhor, minha cabeça, pai, eu estou orando agora, daqui a pouco ela está pensando de novo. O que Deus está falando? Para você orar com sede, para você orar com sede, porque aquele que ora com sede, este recebe. Deus atende oração daquele que clama com sede, ora com sede. Aleluia, Jesus. Isaías 44:3. Eu não vou abrir, se eu errar, tudo bem. 44:3 diz: derramarei água sobre os sedentos e rios sobre terras secas, e sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. É isso que diz o versículo. Repare, quem ora com sede, quem lê com sede, quem faz a obra com sede, quem tem temor na presença de Deus, quem cultua com sede, quem pede com sede, este recebe. Deus atende oração de pessoas sedentas. Mas ele falou: olha, eu fiz tudo isso, Senhor, eu não posso morrer agora na mão dos filisteus. Aí Deus rachou aquela caverna, jorrou água para ele beber. Repare bem, o que aconteceu? Temos tempo ainda. O que aconteceu? Sansão agora desce até o vale de Soreque, e ele encontrou uma mulher chamada Dalila, e essa mulher ganhou o coração de Sansão. O coração de Sansão deveria ser só de Deus. Novamente, mulher, o teu coração deve ser só de Deus, de mais ninguém. Tem espaço no teu coração para a tua mulher, para os teus filhos, sim, mas o lugar principal do teu coração deve ser só de Deus. Se por acaso alguém ganhar o espaço principal do teu coração, essa pessoa tem você. Você vai contar os seus segredos para ela. Quando Sansão encontrou Dalila, Dalila se tornou um inimigo de Sansão, mas disfarçado. Os filisteus descobriram, desceram até Dalila 5 príncipes dos filisteus e falaram: nós vamos te dar 1.100 moedas de prata se você nos contar qual é o segredo de Sansão. Se você descobrir, era 5.500 moedas, contando com cada príncipe. Sabe o que Dalila fez? Colocou Sansão no seu colo e ficava alisando. Ô Sansãozinho. Olha, sabe, eu vou um pouquinho mais além. Eu tenho certeza que tem gente que pensa: olha, tal pessoa viu o diabo, como que era horrível, aquele olho de fogo, aquele chifre, aquela aparência pedindo. O problema é que se ele aparecer assim, e ele fala: ó, vai pecar, você vai? E quando ele aparece com aquela carinha toda bonita, sabe o que eu imagino? Eu imagino uma Dalila que se prepara
preparou para ganhar o segredo de Sansão. Eu imagino uma Dalila que tem um trato, sabe? A mulher sabe muito bem quando quer conquistar o homem, viu? Vou te falar. Quando eu me encontrei com a minha varoa aqui hoje, graças a Deus, uma bênção na minha vida, pode ter certeza que ela se produziu para tentar me conquistar, tá? Cuidado! Eu imagino uma Dalila, sabe? Que se preparou, que se maquiou, que colocou joias, roupas, tudo. Aí chegou Sansão, vem cá, meu amor. Aí Sansão olhou, nossa, mas onde é a festa? Não, Sansão, estou me arrumando para você. Vem cá, Sansão, põe a cabeça aqui no meu colo. Ô Sansão, qual é teu segredo, Sansão? Conta para mim. Não, não posso. Posso, não está escrito assim na Bíblia, dá para você entender. Ah, Sansão, você sabe que eu te amo. Conta qual é teu segredo para mim, Sansão. É assim que o diabo arranca. Agora estou falando do diabo, estou falando de coisas malignas, não das nossas esposas, amém? Tá? Mas é assim que arranca segredos. Foi assim que homens de Deus caíram. Foi assim que pessoas deixaram o seu chamado, através de palavras doces. Vem cá, deita aqui no meu colo. Ele dormia no colo de Dalila. Sabe qual que é o pior inimigo? Não é aquele que você vê. O pior inimigo não é aquele que você vê. Olha meu inimigo ali. Se você vê, opa, você já cata a espada. O pior inimigo é aquele que você pensa que é teu amigo, mas é teu inimigo. É aquele que está perto de você todos os dias e você não percebe que ele é teu inimigo. Então ele te mata aos poucos. Com palavras, ele conhece você. Você confia, você dorme no colo, você abaixa a guarda. Não tinha ninguém ali, não estava num campo de batalha. Aqui não tem filisteu, posso dormir no colo de Dalila. Então, o pior inimigo é aquele que você não consegue identificá-lo. Quando foi que Josué perdeu a sua primeira batalha? Não foi quando o inimigo estava fora, foi quando ele estava dentro do exército de Josué. Quando Acã desobedece a Deus, o exército pereceu. Perderam aquela batalha da cidade de Ai, porque o inimigo estava dentro, como se fosse um vírus que não foi identificado ainda, que vai matando a pessoa aos poucos. Dalila era esse tipo de inimigo. E ela falava, e Sansão começou a falar, sabe o que é? Se me amarrar com 7 vergas de vermes frescos, capítulo 16, versículo 7. Então, eu vou ser com qualquer outro homem. Ela fazia, ele estourava as cordas. Você zombou de mim. Como você pode falar que me ama? Cuidado com as palavras. Escuta o que eu estou te falando, cuidado. Às vezes a pessoa se aproxima de você com palavra doce, com palavra bonita. Cuidado, foi assim que Pedro falou para Jesus: mestre, não deixa acontecer isso contigo. Tem pena de ti mesmo. Jesus falou: aparta-te de mim, Satanás. Repare bem, Sansão pensava com seus músculos. Sansão, ele pensava muito com a sua força. Esse é um dos problemas, sabia? Tem gente que a pessoa é acostumada a resolver as coisas pela força, é acostumada a resolver pelo seu próprio meio, e não consegue ter estratégia na cabeça de agir de outra forma. Sansão era acostumado a resolver tudo com o braço, pelo poder de Deus, é claro, mas a parte estratégica faltou nele. Ele não teve o discernimento de quem era de fato Dalila, não conhecia, faltou. O que eu estou falando aqui? Que ele voltou ali a brincar. Fala, Sansão. Aí Sansão falou: se me amarrar com cordas novas, que nunca fez obra nenhuma, então você como qualquer outro homem. Aí ela, os filisteus em sobre ti, estourava as cordas. Você está zombando de mim. Aí Sansão falou: olha, se você tecer 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços de teia, então ela fixou com estaca e disse: os filisteus vêm sobre ti. Sansão então despertou do seu sono e arrancou as estacas das tranças juntamente com os liços. E ela falou: já 3 vezes zombastes de mim, Sansão. Chegou bem perto do cabelo. Você não me declara qual é o segredo da tua força? Aí então ele fala: nunca se subiu navalha na minha cabeça. Chegou. Como é que se começa a pecar? Falando. A serpente se aproximou ali de Eva e falou: foi assim que Deus disse? Ele não pode comer de todas as árvores? Não foi não, sabe como é que foi? E aí, foi assim que aconteceu.
Sansão, qual é o segredo? O segredo é algo entre eu e Deus, não posso falar. Acabou. Olha, vou brincar, vamos fazer de conta que eu vou falar. Não tem brincadeira com as coisas de Deus. Não se brinca com as coisas de Deus. O segredo deveria ser guardado. Ele revelou o segredo do coração, ela contou aos filisteus. Os filisteus pegou Sansão e vazou os seus olhos, curou os seus olhos. Um homem que enfrentou o exército inteiro de filisteus. Um homem que matou 1000 homens com uma queixada de jumento fresca. Um homem que matou leão foi derrubado no colo de Dalila. Você está entendendo o que eu estou falando? A pregação é cumprida, né? Mas dá para entender a mensagem de Deus. Vou finalizar. Sansão foi levado para o templo de Dagon. E o templo de Dagon estava cheio. Eles queriam tratar de Sansão como se fosse palhaço. Presta bem atenção. Deus é palhaço. As coisas de Deus são palhaçada. O que está acontecendo nos tempos atuais? Os pastores estão virando palhaços. Já reparou? Os pastores da atualidade se tornaram palhaços. A maioria. As suas congregações estão se tornando um circo, como foi dito pelo Paulo Júnior já uma vez. O que eles estão fazendo? Palhaçada, fazendo a igreja rir, com piadinhas, com as coisas de Deus. Congregações inteiras vestidas de baile à fantasia. Vai ter festa no ridículo na minha igreja. Pastor vestido com um terno torto, gravatona torta, óculos azul. Jesus é Deus no ridículo? Fala para mim. Pastores pregando vestido de chapolim colorado. Não contava com as minhas astúcias. Todo mundo dá risada. Que engraçado que é. Palhaçada. Mulheres de pastor vestido de Mulher Maravilha. Pastor pregando de Batman. Congregação, não acredito que o pastor teve coragem de fazer uma coisa dessa. Todo mundo dá risada. Palhaços. É isso que está acontecendo. Como se as coisas de Deus fossem palhaçada. Você chegou a ver Pedro brincando com as coisas de Deus? Diga. Você viu Paulo brincar com as coisas de Deus? Diga. Você viu o profeta Jeremias brincando com as coisas de Deus? Diga. Você viu Ezequiel brincando com as coisas de Deus? Diga. Você viu o apóstolo João brincando com as coisas de Deus? Diga. Você viu Jesus brincando com as coisas de Deus? Diga. Então, quem somos nós para brincar? Pegaram Sansão e usavam Sansão como se fosse palhaço. Sabe ele movimentar aquelas coisas como os animais movimentam aquilo ali? E dava risada de Sansão. A palavra do Senhor diz que quando Eliseu recebeu uma unção de Elias, ele subia. Apareceu 40 rapazinhos pequenos e falavam: sobe, careca. Saiu 2 ursas do mato e despedaçou aqueles 40 pequenos. Porque não se brinca com as coisas de Deus. A Bíblia diz que o cabelo de Sansão voltou a crescer. Aleluia. Sabe o que significa isso? Que há solução para mim e para você. Há solução para o desviado, para aquele que pecou, para aquele que voltou para a vida antiga. Olha a força de Sansão. O poder de Deus voltou a crescer em Sansão. Glória a Deus. Mas os olhos continuaram furados, porque todo pecado tem a sua consequência. Voltou a crescer o cabelo de Sansão. O poder. Deus está falando que há esperança para aquele que profetizava e não profetiza mais. De calabasumanderassai, ni calabasubiandecai, lacobiaceia, mandecalabastúria, de calamassou. Aquele que falava em mistério não fala mais. Aquele que foi batizado vai ser renovado. Aquele que foi usado com cura vai voltar a ser usado com cura. Mesmo que se desviou, mesmo que se afastou, o poder de Deus vai voltar a crescer em você. Deus é poderoso. Sansão, me coloca ali nas colunas que sustentam o templo. Olha, presta atenção.
a casa estava cheia. Capítulo 16, abre lá, rapidinho. Quem não conseguir abrir vai me seguir aqui. O texto principal eu esperei, agora eu só quero que você ouça. Conseguiu abrir rápido? Leia comigo. Capítulo 16. E veja, está escrito assim, versículo 23. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer um grande sacrifício ao seu Deus, e para se alegrarem diziam: nosso Deus entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, que destruía a nossa terra, o que multiplicava os nossos mortos. Olha, repare, o ímpio nos ensina. A casa estava cheia. Olha o versículo de número 27. Ora, estava cheia a casa, não vazia. Homens e mulheres, também ali estavam todos os príncipes dos filisteus. Sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. A casa estava cheia. Eles estavam agradecendo Dagon, oferecendo sacrifício para Dagon. O apóstolo Paulo vê aqueles homens gritando lá em Éfeso, grande adiante dos Efésios, por espaço quase 2 horas, e o crente não consegue orar 10 minutos. A casa está vazia, como os 10 leprosos foram curados, mas só um voltou para agradecer. Aqui todos eles foram agradecer a Dagon. Isso é uma vergonha para a cristandade da atualidade, porque Deus tem feito tanto pelo homem, e muitas vezes o homem não vem nem para agradecer a Deus. De carabassubiandecai, mão de carabastúria, ei de caramassou. A Bíblia diz que então Sansão ali, dentro do seu cativeiro, Sansão agora começa a trabalhar mais ainda. Ele fala: me coloca nas colunas que sustém o templo. Começa a agir com estratégia, começa agora a pensar com a cabeça e não com os músculos, mas ele une os dois, a força dos músculos pelo poder de Deus, que é a estratégia que vinha de Deus, e o poder do Espírito, e a ideia que é ali a sabedoria de Deus. Ele colocou as mãos nas colunas e disse: morra eu com os filisteus. E desabou aquela casa, e matou todos que estavam ali dentro. E a Bíblia diz que mais foram os mortos, mais o Sansão matou com a sua morte do que com a sua vida. Todos que estavam ali morreu. De calabassubiando decai. Olha, quando eu vejo a vida de Sansão, estou terminando, eu vejo que se Sansão tivesse observado o seu nazireado, a biografia de vida dele e ministério teria sido outra. Ele poderia ter sido um profeta e tanto de Deus, se ele tivesse observado: o que eu devo fazer, o que eu posso, o que eu não posso. Eu posso comer o mel tirado do leão morto, eu posso sair com uma prostituta, como ele fez lá em Gaza. Mas ele não. Eu vejo 2 orações: orando para beber a água que estava quase morrendo, e oração agora: Senhor, que eu vingue pelo menos os meus 2 olhos que os filisteus arrancaram de mim. E Deus lhe deu força, e ele estourou aquelas colunas, e aquela casa desabou, e todos morreram, inclusive ele. Se nós pararmos para pensar: o que é que Deus quer de mim? O que é que Deus quer do meu chamado? O que é que eu devo fazer dentro desse chamado que Deus tem na minha vida? Quando passar a nossa vida, nós vamos olhar para trás e vamos ver que nós não erramos o caminho. Mas muitas pessoas fecharam os olhos nesse dia de hoje e se lembraram que trocaram as coisas de Deus por um prato de lentilha, que o seu ministério não foi tão eficaz porque não observou o que deveria fazer para Deus. Se coloque de pé, em nome de Jesus. A oração, a segunda oração de Sansão está no versículo 28 do capítulo 16, quando Sansão orou mais uma vez. Foram 20 anos que ele julgou aquele povo, matou mais com a sua morte. Alguns arredondam dizendo que Sansão
não matou mais do que 3.000 pessoas na sua vida, mas Ele matou na sua morte. Deus falou muito aqui hoje acerca de chamado, das pessoas que têm chamado de Deus, para que você entenda o que Deus tem contigo, em nome de Jesus.